algumas? Tem algumas, fiquei correndo aqui para ver antes de você encerrar, porque depois a gente vai esquecendo. Eu acho que algumas questões que a gente colocou ali, depois até quem colocou as outras perguntas vai colocando, mas enquanto isso terminar de responder o que estava sendo falado das orientações em casa e do ortostatismo, né? Uma mãe colocou, agora eu não lembro o nome dela, que foi orientado que ela colocasse 3 a 4 vezes na semana de pé em casa, né? E isso realmente não é suficiente quando a gente pensa em prevenção de luxação de quadril. Teve uma live muito boa no sábado. Quem puder entrar, quem perdeu, entrar no perfil da Nossa Casa, que é uma organização sensacional da Marina, da Bia, da Therapies de Campinas, e que elas estão trazendo experts de várias áreas. E o Dr. Mauro Filho, que é ortopedista daqui de São Paulo, da CD, fez uma live muito esclarecedora sobre a vigilância de quadril e quantos estudos já mostram para a gente que a gente consegue minimizar demais a intervenção das cirurgias, né? Acho que o Renato Ai, colocou, inclusive, uma pergunta sobre. Acho que amém! vocês estão nesse momento do Léo, Am- é isso? Não, mas não só isso, né, Rê? Porque assim, eu não sei se ainda continua isso, né? Mas eu nunca mais bati de frente, mas assim, existe um choque, ou existia um choque muito grande entre os médicos, os ortopedistas, alguns, né? Não todos, mas e os fisioterapeutas, né? Então, os ortopedistas, alguns diziam que não podia deixar em pé, né? E aí a Sim. gente, né? Se eu não conheço vocês, se eu não tenho uma fisioterapeuta, né, que atende o meu filho naquele momento, ou não vou buscar, eu fico com aquela resposta. E é um médico que está falando, né? Então, assim, baseado em que isso, né? Por que é tão diferente? Por que alguns falam uma coisa e vocês falam outra? E, né, e não são Mas às só vezes esse vocês, são terapeuta também todos. fala, Carla, eu confesso que essa É. semana passada eu estava fazendo um atendimento por vídeo de um paciente de outro estado. Ele está com 1 ano e 3 meses e ele nunca orientaram essa mãe a colocá-lo de pé. E é uma criança GMFCS 5, grave, que não tem voluntariamente, não, ela tem pouquíssima mobilidade voluntária. Então, se nada for feito, ele vai luxar esse quadril com 5, 7 anos de idade. Antigamente, nem tão antigamente, há mais ou menos 10 anos, 15 anos, a postura dos profissionais era esperar o estirão, passou o primeiro estirão de crescimento, né? A gente tinha muito essa Uhum. fala dos ortopedistas, vamos passar o primeiro estirão, e daí vai ter luxado 75%, já vai ter um grau 3, e daí vai fazer a cirurgia. Só que hoje em dia a gente já tem estudos super robustos dizendo que a gente consegue prevenir essa luxação com bom posicionamento, o acompanhamento radiográfico e o ortostatismo diário. Então você não precisa esperar luxar para intervir, né? A intervenção acontece desde pequenininho, foi o que eu falei, mais ou menos 9, 10 meses de vida, a gente já inicia a descarga axial, né? A criança ficar de pé. Então, isso é Entendi. muito importante, esse acompanhamento. A gente encontra, infelizmente, profissionais de várias áreas achando que a criança às vezes é muito molinha para ser colocado de pé. Ou intervenções com. É muito difícil entrar no mérito de métodos ou técnicas, né? Mas infelizmente, visão, às vezes, hierárquica de que no desenvolvimento motor você só vai colocar a criança de pé depois que ela engatinhou ou sentou. E isso não dá mais para a gente falar, né? A gente tem um grupo de fisioterapia neuropediátrica do Brasil, assim, grupos de WhatsApp. Hoje teve um tópico que uma colega colocou, que recebeu um paciente que veio de uma instituição que falaram, não, mas ele ainda não pode ficar de pé porque ele ainda está muito molinho, ele não senta, ele não engatinha. E não dá para a gente, isso não dá para aceitar mais como uma orientação profissional. Não tem como, isso é irresponsável um profissional falar isso, independente do método, técnica ou conceito que ele siga. A literatura é extremamente robusta, já dizendo para a gente que não existe essa hierarquia de desenvolvimento motor, que a criança só vai ficar de pé depois que ela sentou e andou, porque tem crianças que não tão cedo, nunca é muito pesado a gente falar, mas assim, eu não sei se ele vai sentar um dia sozinho. Isso não pode predizer o resto dos estímulos que eu vou dar para essa criança, de Sim. forma alguma. Né? É criminoso um profissional privar uma criança acima de 1 ano de idade de ortostatismo, e eu fico brava mesmo falando isso, porque me deixa louca da vida quando eu recebo uma família assim que diz que não
teve essa orientação, porque o bebê é muito molinho, porque ele tem outras coisas para aprender, porque ele tem que engatinhar. Não tem, ele tem que ficar de pé e ponto. Não tem discussão se você aborda um método X ou Y ou Z. Né? Eu Isso é acho que biomecânica e neurofisiologia, não dá para a gente discutir isso. até porque vocês estão, né, vocês pedem todos os exames necessários, né, para Sim, conhecer a sim. criança, se vocês têm alguma dúvida, né? Então, Uhum. não é algo que é simplesmente, né, conhece a criança, vai ficar de pé e ponto, né? Vocês têm que Você tem algumas entender. contraindicações, mas são poucas, cara, são muito Sim, poucas contraindicações por ortostatismo. Às vezes você pode fazer uma progressão de carga, você iniciando a criança um pouquinho inclinada para depois trazer para vertical. Mas isso é muito pouco. Assim, do geral que a gente vê, não é esse o problema de você não colocar. Você não coloca uma criança de pé quando ela está com o quadril luxado, que isso é muito raro acontecer numa criança de 12 meses, 14 meses de vida. Né? Ah, eu não coloco ele de pé porque ele não tem controle de cabeça. Você tem que colocar de pé, não, independente de controle de cabeça, de controle de tronco. né? Tem o Ah, não apoio, né? tem, exato. Então, assim, o que a gente vai ver? Que tipo de apoio, que tipo de equipamento eu vou prescrever para essa família? De acordo com os apoios que cada criança precisa. Né? Então, não é deixar de colocar. E sim, a gente tem tecnologia para os parapódios maravilhosos hoje em dia. A gente tem HeadPod, que é aquele sistema de suspeitação, ou levitar da expansão, que você tem o suporte de cabeça para a criança conseguir vivenciar o ortostatismo, porque essa é uma questão nas crianças de MFCS5, ortostatismo com aquela cabeça desabada, Uhum, passivo, olhando para o nada, né? Não é isso que a gente quer. Se eu olho só para quadril, ok, o quadril já está sendo um pouco beneficiado, mas dá para aproveitar esses 40, 60 minutos de uma forma muito rica para a criança. E a bonequinha Maite Carolina está falando como observamos a melhora no formato do pé também, a liberação do quadril quando começa a colocar de pé. Então, toda a formação da musculatura, estimulação de musculatura intrínseca do pé, a conformação óssea, ela vai mudando. A gente pega um bebezinho que tem um pezinho de pão, né, aquele pezinho de bisnaguinha, então ele não uhum, descarregou, ele não exigiu ainda daquele pé ao longo do uhum. desenvolvimento dele. Quando eu avalio uma criança que eu já vejo o corpinho dela me dá a história de uso, né? Então eu já consigo deduzir como que esse corpinho está sendo usado, né? Ele Uhum, conta história, nosso corpo ele conta história para a gente da sim. criança também. Eu já vejo Se ele aquele está pé que usando não tem órtese, se não arco. tá, né? Exato, ele Tudo não tem isso. nenhum arco, nada naquele pezinho, eu já imagino que ele passa muito pouco tempo de pé. E a gente vai realmente tendo estímulos. E daí o de pé é muito interessante também a observação da Maitê sobre o bom posicionamento da base de suporte, uma boa base de suporte. Então, às vezes você está colocando de pé, você precisa pensar também na órtese que vai acompanhar esse pezinho, Uhum, para ele com estar bem certeza. posturado, né? Não pode ser aquele de pé com o joelho dobrado, pé virado, falando de uma forma, né? Para qualquer pessoa entender que, assim, quando a gente busca o de pé, tem que ser um bom alinhamento biomecânico. Nossa, são tantos fatores, né? Por isso que eu, assim, eu concordo aqui com a Ione, que falou, a Rebeca, além de uma profissional sensacional, é um amor de pessoa, por conta dessas coisas, Obrigada, gente, Ana. assim, ela, né, é muito conhecimento e realmente a gente fica assustado, né, com o que a gente vê por aí, né? Muito, muito, Tem muito. muitos profissionais muito bons, mas também tem outros que realmente é assustador. Mas a gente está aqui no Vamos Instagram ver, para isso, né? É uma missão ter. com Para mim é certeza. uma missão estar em redes sociais, porque a gente está aqui para trocar conhecimento, não é? O compartilhar seria uma via de mão única, né? Então a gente está aqui conversando, eu estou aprendendo com você está aprendendo comigo, quem está mandando pergunta, a gente está aprendendo, e a Com informação está certeza. isso, e o que a maior arma das famílias é a informação. Então, esse pai e essa mãe que chegou com um diagnóstico, ele tem que se informar, filtrar as informações, porque, né, como fake news tem por aí, a gente tem informações Sim. muito complicadas, né, oportunistas na área de reabilitação, enfim. Mas tem muita informação boa sendo disseminada por pessoas boas. E essa rede, ela está perpetuando de uma forma muito, muito rica, com certeza. A informação é que é a mesma coisa com o mundo adaptado, assim, a gente vai falando, Isso. né? Vai falando, conta uma coisinha e sempre passa pela nossa curadoria. As informações, a gente não posta qualquer informação. E uma hora as pessoas, né? Daqui a pouco a gente percebe que as pessoas
se conscientizaram, internalizaram aquilo. Então, tá certo, é Exato, isso aí exato. mesmo. Eu não canso de repetir. Você fala, quem vai assistir outras lives, a Beca fala que precisa ficar no parapódio de pé. Tem que ficar no parapódio de pé. Não, não tem negociação isso, né? Só a gente pensar que momento que vai ficar, né? A Auliana está falando em relação ao pé equino, como Sim. melhorar, né? Se posso estar colocando a órtese, quanto tempo, está colocando de pé sem a órtese, quanto tempo usar, né? Isso, o terapeuta tem que ser uma avaliação bem individual, mas de forma geral, de um olhar geral, quando a criança tem uma prescrição de afos, de órtese para os pezinhos, é bem provável que o ortostatismo deva ser feito com a órtese para manter um pezinho adequado. A espasticidade tem vários fatores que vão influenciar a mudança dela, né? Os fatores intrínsecos, os fatores musculares. Então, quanto mais encurtado esse músculo tá, maior vai ser a estabilidade dessa musculatura. Para você desencadear a espasticidade, você tem mais rigidez. Então, tem espasticidade, Uhum. tem rigidez também por falta de movimento. Então, na resposta dela, assim, quanto tempo usar, isso vai depender realmente de cada criança. Eu não consigo dizer sem ver a criança realmente quanto tempo ela teria que usar da órtese. Daí eu não dá para eu opinar nisso sem ver a criança. Mas, de forma geral, a gente lembrar de conversar com o terapeuta, assim, tá de pé, é com órtese, é sem órtese, vai tirar em alguns momentos da terapia, em casa, como que tem que negociar isso. Eu sou uma grande defensora do sono da criança. Então, dormir com equipamentos, para mim, são as exceções que eu prescrevo para uma criança dormir. Porque não, se você consegue, tira as 8 horas, que uma criança pode dormir em posição toda, né, dobradinha, mas durante o dia ela está bem posturada, bem posicionada e bem adequada, será que você precisa intervir no sono da criança? Ela vai ter uma má qualidade É, de sono, uma criança que se irrita, por exemplo, para dormir com é, tala, com órtese. Você tem exceções de não, períodos pós-operatórios e tem que conversar isso com os pais, mas de claro. forma geral eu não costumo intervir muito no sono da criança. Acho que ela tem O que dormir Léo, e por estar exemplo, descansada para aproveitar bem os estímulos no outro dia. com certeza. E o Léo, é que depende de cada criança, mas o Claro, Léo, quando ele dorme, ele relaxa, né? E durante o dia é sim, uma criança totalmente espástica. É, aí dorme, fica tudo molinho. É interessante isso. Não é por que sim, colocar a órtese e de repente fazer com que a criança fique irritada, né? com Aí certeza, com também certeza. Tayane, ela também perguntou aqui o que você fala sobre órtese e afo não articulado em crianças que ainda não, peraí, Que ainda não deambulam? deambulam. Tá. Isso. De forma geral, criança que não deambula, generalizando a prescrição, provavelmente seria de afas não articuladas, né? São as órteses rígidas que a gente diz. E mesmo as que deambulam, a prescrição de uma órtese articulada é a minoria, numa forma geral, da gente ver das crianças que não deambulam. Tá? Então, tem que estar muito bem prescrito. A gente pode travar a articulação da órtese para usá-la articulada ou não em alguns momentos, mas ela não articulada para criança não deambula, geralmente é a maior indicação que a gente tem mesmo das AFOS, das órteses. A bonequinha também, Maite e Carolina. Nós, como pais, ouvimos muitas informações e buscar compreender para que possamos, né, filtrar o que será melhor para o desenvolvimento. É um comentário que Sim. ela fez, é isso aí. Excelente. A Lori falou da Ah, especialização indicada na fisioterapia para estimulação motora de bebê com comprometimento neurológico, né? Então você tem cursos de pós-graduação, de especialização de fisioterapia neonatal, mas você tem também muitos cursos de extensão, cursos livres de formação, tanto das escalas quanto de intervenções específicas. Então, tem diversos cursos para você entender da biomecânica do bebê. Eu sou muito fã do conceito neuroevolutivo Bobat, eu acho que dá uma base muito boa para quem quer trabalhar com neuropediatria. Para qualquer estágio que você vai estar nessa intervenção, você ter essa formação, eu acho que é essencial. E tem várias instituições que dão esses cursos. a ponto, né, das mães, quando vão contratar profissionais, a primeira pergunta que a gente faz é: você tem Bobat, né? Então, isso virou para a gente, né, como Uhum, pais, sim. é algo que realmente é imprescindível, não tem como não ter, né, dependendo Sim. da patologia da criança. Exato. A Karina A me perguntou Karina. de distrofia muscular, né? Isso que você ia falar. Eu Uhum. não é minha especialidade neuromuscular, a parte de distrofias, então não vou. É aquilo que a gente estava falando no começo da live, né? A gente não sabe tudo de tudo, então não é a minha especialização, mas realmente, em alguns casos de distrofia, sim, você precisa desse posicionamento mais prolongado, então pode ter essa indicação para
para dormir com órtese. Não, mas não é realmente a minha especialidade para poder responder. Desculpa, Karina. Quem é muito boa Método disso é a Padovan. Thaís Massetti, para você pesquisar de neuromuscular, a Ana Angélica, tem outras pessoas. Qualquer coisa, me manda um direct e eu te indico algumas profissionais para poder perguntar isso. Eu acho que daí alguém falou do método Padovan aqui. Não sei se é Sim, uma dúvida. eu não tenho formação no Padovan, não é também a minha área, né? Eu sou mais do Bobat para dizer mais É, desse conceito neuroevolutivo. Bobat. Gente, eu acho que é isso, né? A Eu não gente sei se conseguiu responder. deve ter faltado alguma pergunta que ficou para trás. Infelizmente, se vocês tiverem mais alguma e quiserem perguntar, né? Porque a gente já Ou está manda um há um direct pra tempinho gente depois, alguma coisa que a gente também. deixou passar. Quem quiser mandar um direct, eu sempre respondo. Tardo, mas não falho, mas eu respondo sempre. Mas eu acho assim que o mais importante assim dessa live é realmente falar sobre né, você falou teve várias informações aqui sobre o que fazer e o que não fazer, enfim, né? Quando a criança já saiu da UTI, mas de repente é a gente realmente conscientizar, né, os pais de crianças, de bebês prematuros, que em algum momento elas vão precisar fazer a reabilitação numa clínica, ou então, de certa forma, apenas conversar com o profissional para entender se vai ter a necessidade, fazer uma avaliação de tanto em tanto tempo para fazer um acompanhamento, né? Já dependendo também da Exato. prematuridade da criança. Eu acho que isso é muito E importante, você falou da questão da avaliação, né? Então, quando a gente tem qualquer intervenção, eu tenho que ter um parâmetro de comparação, se a minha intervenção está sendo eficaz. Então, os pais perguntarem, né, que escalas você está utilizando para avaliar meu filho e avaliar o desempenho dele, para esse desfecho que você está buscando. A informação é uma arma poderosíssima, de novo falando, né? é Então, verdade. você querer saber assim, poxa, não dá para falar assim, eu acho que ele melhorou o controle de cabeça. Você cronometrou isso, você filmou, você registrou. Como? Né? A gente não tem que achar. Eu não acho nada. Eu É, estudo para ir atrás e eu comparo, né? Não é o que eu acho que o pai quer com saber, né? O certeza. que a ciência diz, o que a prática diz e o que você está comparando na sua intervenção. Com certeza. É bem isso mesmo. É você até saber conversar com o profissional, né? Com Que muitas certeza, vezes. com E também certeza. e os profissionais de dentro de uma UTI também saberem como conversar com os pais, né? Porque às vezes não tem nem noção do que abordar. Então precisa realmente pensar mais sobre isso. Semana passada a gente fez uma live, até comentei com você sobre assimetria craniana, né? O Ah, Léo com a Carolina usou órtese. Matarazzo. Isso. O Léo usou a órtese craniana e a mesma coisa, assim. Então, a Exato. dificuldade que ela tem né, dos profissionais da neonatal indicarem, né, pelo menos a avaliação do profissional, Com né? E aí certeza. passou, ainda é muito parecido, passou aquele período, não tem mais o que fazer, não tem, infelizmente, assim, É um foi período o que de aconteceu ouro para você comigo, intervir, né? foi o que aconteceu comigo, E né? a gente Então, sabe que tem várias preocupações, muitas vezes a desculpa, a explicação disso é assim, nossa, mas a gente tem várias intervenções que estão acontecendo lá, várias preocupações, tem. Mas você passar aqui essa informação para os pais ponderarem e decidirem o que eles vão querer sim. guiar, né? É a responsabilidade compartilhada, isso vai ser ao longo da jornada de vida toda dessa criança que passa por uma reabilitação funcional. A É. responsabilidade tem que ser compartilhada do profissional com os pais. Então, a decisão final vai ser sempre dos pais. A gente, enquanto profissional, eu tenho que passar as informações que eu tenho, né, conhecimento que estão embasadas para esse momento. E os pais vão fazer as escolhas. A gente sabe que é um momento de UTI, é um momento que, né, de salvar a vida da Tem muita criança, de fragilidade, com cuidar certeza. total, mas precisa, né? Eu quero o bem-estar do meu filho e assim, eu acho que né, o que puder agregar no bem-estar Sim, dele, na qualidade de vida dele dali para frente, eu vou pensar e eu vou tentar resolver. claro. Então, parabéns, uma Perfeito. live enriquecedora em conhecimento. Quem Obrigada falou? pelo feedback. A Pela bonequinha Maite Carolina. Manequinha, a Bruna, todo mundo dando feedback gostoso, muito boa essa troca, Carla. Super agradeço de Ai, novo o eu convite. também, Rê, olha, muito feliz. Obrigada por tudo isso. Assim, é sempre muito bom falar com você. Também estou muito contente que as pessoas participaram bastante, né? Muita informação relevante que você Sim. trouxe.
convido todo mundo, né, a estar lá dentro da Mundo Adaptado e também seguir a Rebeca, né? Então a primeira live já está lá dentro, vocês conseguem acompanhar. Compartilhem com os profissionais da saúde que vocês conhecerem, com os pais também, porque os pais muitas vezes eles fazem a diferença na hora da decisão, né? Conversando com o médico, ouvir falar sobre isso, enfim. Entrem lá e é isso, gente. Sigam a Rê, sigam lá o Mundo Adaptado. Um beijo grande para vocês. Obrigada, Rê. Vou deixar aí as considerações Obrigada, finais para Carla. você. Super obrigada. É um prazer sempre a gente trocar e poder expor tantas coisas. Está gravada, a Tânia está perguntando aqui, está gravada no perfil da Mundo Adaptado. E assim, a gente poder disseminar informações e pensar assim, como que os pais têm esse poder, né, de ter informação, grupos de WhatsApp de quem estava dividindo o TI, da sala de espera de clínica, é muito poderosa essa rede. A gente, tanto como rede de apoio para as famílias, quanto para a informação. A gente precisa de pais que brigam e que questionam. Eu não me sinto ofendida de forma alguma quando vem alguma mãe me questionar. Melhor ainda quando vem trazer um artigo, olha, mas saiu um artigo sobre isso, que você acha que isso serve para o meu filho? Nossa, que delícia, vamos sentar, tomar um café e discutir essa abordagem. A gente precisa dessa arma, que os pais se empoderem da informação. Mas também os profissionais têm a responsabilidade de serem transparentes sempre e passar a decisão final dos pais. Você passar quais as possibilidades que essa família tem. Com muita sensibilidade sempre, né? O que a gente está falando da fragilidade de um período de pós-internação da prematuridade, principalmente como nosso tema de pós-internação, você tem uma fragilidade enorme dessa família. E essa família vai ter uma jornada que ela não escolheu, que ela está se deparando aos poucos. Então, vai digerindo cada fase, mas nunca omitindo nenhuma informação. A gente tem que ser transparente, mas tem que ser sempre sensível nessa transferência de informações. Com certeza. Eu sempre fui muito questionadora com o Renato, né, meu marido. Uhum. E a gente, assim, confesso que no início eu ficava um pouco apreensiva, com receio, né, do que os profissionais poderiam pensar. Ele não, nunca, né? Mas eu aprendi, assim, no decorrer, eu aprendi a realmente não ter medo de perguntar, de falar, porque claro. é o seu filho que está ali, né? Não é um... Não, enfim, é o seu mesmo bem que não maior, fosse, não mas... Tem, Né, é o seu direito e eu acho que cabe ao profissional também saber lidar com aqueles pais. Com certeza. O Renato falou ali, ó, precisamos de mais lives com a Rebeca. Assunto é o que não falta, né? Com certeza. Deixar a gente enche essa segunda hora aqui. Posso só fazer uma aspas que tem mini-ogro? Pode. Meu filho está na NEL, ele está tendo essa vitória, que bacana, e delícia está tendo esse pai tão precocemente aqui buscando informações, né? Era isso, então, né? É um privilégio estar aqui, assim, e essa vitória é essencial, acompanhar o filho para um fisioterapeuta, com certeza acompanhar, não digo para intervir e fazer o tratamento de imediato, mas muitas vezes o fisioterapeuta no período pós-UTI-NEL, é o que a gente falou do começo, se ele puder visitar a primeira hora da live, ele aplicar escalas para ver como que vai ser a predição desse acompanhamento, escalas para avaliar, para comparar o desenvolvimento, e muitas vezes orientações num período de bebezinhos mesmo, né? A gente não vai ficar manipulando tanto esse bebê, estimulando, principalmente no período que voltou para casa, mas os profissionais orientam a adaptação do ambiente, a otimização dos estímulos, para aos poucos irem intensificando o estímulo, a rotina terapêutica ou não, né, desse bebê. Então, ele buscar, se ele quiser depois mandar um direct quando tiver alta do baby, parabéns pelo bebê, e quando tiver alta a gente tenta achar profissionais bacanas na região, não sei de que cidade que ele é, para tentar seguir já no acompanhamento, com certeza, de fisioterapeuta, pelo menos a opinião desse profissional, quando tiver alta. Rebeca, tem mais? Eu acho que você poderia até comentar sobre isso, uma coisa muito bacana que vocês fazem, né? Vocês ajudam os profissionais a se profissionalizarem ainda mais, né? Então, assim, a clínica sempre foi aberta para receber os profissionais para conversar, enfim, para trocar né, opiniões, enfim, ensinamentos. Então, acho que isso também é um diferencial de vocês. E realmente, não sei de que cidade ele é, mas
De repente procura a Rebeca, procura a clínica. Eu vou mandar também a live para você postar no seu perfil, né? Então vai ficar Tá, mais fácil para as pessoas te perfeito. localizarem. É isso que Acho que você é falou, que a gente isso. compartilha, recebe os profissionais e troca com os profissionais, né? A gente teve várias colegas aqui que entraram e comentaram, e de outras cidades, outros estados, né? Eu sou de São Paulo e a gente tem que ter essa conexão, essa rede de suporte para poder indicar, né? Não tem cabimento hoje em dia o profissional precisa se deslocar de lá do Tocantins para vir para São Paulo fazer terapia comigo. A gente tem profissionais altamente capacitados em vários cantos do Brasil para a gente poder indicar e Sim. do mundo todo. Tem essa rede, eu acho essencial esse networking a gente ter para poder indicar melhor, para poder trocar informações, né? Recebo um caso que eu estou na dúvida de alguma intervenção, eu vou conversar com outros profissionais para tentar me situar melhor e dividir experiências. E nesse período ainda com o teleatendimento melhorou, né? Já usei tantas vezes o teleatendimento, até para médicos, Exato, enfim, nossa, muito bom. É exato. isso então, Rê, muito obrigada Obrigada, pelo Carla. carinho. E a gente, né, a gente está aberto aqui, com certeza vai ter mais lives com você. É muita informação, né? Ah, que bom. Muita informação rica. Agradeço você imensamente. Muito obrigada mesmo. Obrigada Um de beijo novo, muito Carla. grande. Beijo para todo mundo. Boa noite. Obrigada, viu? Boa noite. Beijo, gente. Obrigadão. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.